para compartilhar conosco um tempinho aqui também. Irmãos, quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo 103. Salmo 103. Nós vamos ler o texto das Escrituras, vamos lê-lo todo. Salmo 103, para nós meditarmos um pouco hoje. Quero compartilhar com os irmãos sobre os efeitos da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Ao bem da verdade, já preguei nesse mesmo texto há cerca de 1 ano e meio atrás. E quando eu estava meditando nas Escrituras sobre um texto para nós meditarmos hoje, e o Salmo 103 fala como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor nos ama. E eu comecei a lê-lo de novo, falei, vou pregar de novo, o mesmo texto. Mas é uma bênção, nós podemos rememorar as Escrituras diariamente, constantemente. Salmo 103 diz o seguinte, o texto das Escrituras Sagradas, falando sobre a misericórdia de Deus, um salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua bondade e pelo teu amor que está sempre presente sobre nós. Cantamos há pouco, Senhor, logo nós, pecadores, falhos, limitados, fomos alcançados e recebemos gratuitamente o seu amor. Por isso, Senhor, quando nós meditamos, enquanto nós meditamos aqui na sua palavra, nós queremos lhe pedir que o Senhor mesmo esteja falando aos nossos corações. Que o Senhor mesmo esteja nos edificando e que nós, de fato, venhamos aprender da verdade eterna revelada do Senhor acerca de quem o Senhor é. E que isso console e fortaleça os nossos corações, sabendo o quanto o Senhor nos ama e o quanto a tua misericórdia nos atinge por completo, de todas as formas possíveis. Ministra aos nossos corações.
fala conosco nessa noite em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse é um dos salmos maravilhosos que nós temos nas Escrituras. Esse salmo, em particular, alguns comentaristas dizem que é uma oração, um diálogo público de Davi consigo mesmo, instruindo o seu coração nas Escrituras. Nós vemos que Davi costumeiramente faz isso. Quando nós olhamos, por exemplo, no Salmo 42, quando Davi, dizendo da verdade eterna de Deus, prega para o seu próprio coração, quando ele diz: por que você está abatida, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Esse também é mais um desses salmos em que Davi fala consigo acerca da grandiosidade da misericórdia do Senhor, acerca da graça bondosa dele. E Davi começa dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. A título ainda de introdução, quando nós olhamos para os versículos 3 até os 5, nós vemos que o salmista salienta os benefícios da graça de Deus sobre a vida humana. Ou seja, Davi está dizendo: olha, minha alma, fique feliz, bendiga ao Senhor, proclame as suas maravilhas. Por quê? Porque Ele perdoa pecados. A partir do versículo 3 a gente vê isso bem claramente. Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Bendiga ao Senhor, porque fomos perdoados, porque os nossos pecados foram lançados para longe de nós. Davi continua: por que nós devemos bendizer ao Senhor? Porque Ele redime a nossa vida, nos tirando do estado de morte. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e o Senhor nos redimiu. Ele nos vivificou em Cristo Jesus. Ainda a título de introdução, Davi continua dizendo que nós devemos bendizê-lo, e ele diz a si mesmo: minha alma, bendiga a Deus, porque Ele proporciona sustento e bênçãos em todos os tempos da vida, inclusive na velhice. Versículo 5, é Ele quem farta de bens a tua velhice, de forma que a tua mocidade se renova como a águia. Então Davi, quando ele está dizendo, quando ele está proclamando esse salmo, quando ele eleva a voz, ainda que seja direcionado a si mesmo, no sentido de: lembra minha alma, lembra constantemente. Talvez nós devêssemos fazer esse exercício com maior constância na nossa vida, de nos lembrarmos das bênçãos de Deus. Davi, enquanto faz isso, ele faz isso lembrando-se de todas as coisas que Deus tem feito acerca, por ele, com bondade e misericórdia sobre a vida dele. E após essa meditação inicial, o salmista Davi passa a mostrar que tudo isso é fruto da grande misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. O fato dele perdoar pecados, o fato dele nos tirar da morte e nos redimir, o fato dele proporcionar sustento para as nossas vidas, tudo isso é fruto da misericórdia de Deus, que, como nos diz as Escrituras, são renováveis a cada manhã. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver que essas misericórdias de Deus, elas têm um efeito direto nas nossas vidas. Às vezes, quando nós falamos de misericórdia de Deus, nós não temos a real noção de qual impacto tenha essa misericórdia sobre nós. Já falamos várias vezes sobre o significado de misericórdia, que é uma palavra composta que fala de miséria e de cardia. É Deus colocando o seu coração bondoso, grandioso, amoroso nas nossas misérias, nas nossas imperfeições, nas nossas falhas, nas nossas necessidades. É Deus se abalando do alto dos céus para vir ter conosco, tocar em nós e nos abençoar. E essas misericórdias, de fato, trazem um efeito muito prático sobre mim e sobre você. E nós vamos ver um pouquinho sobre esses efeitos. Nós vamos ver um pouquinho por que Davi diz: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. O primeiro efeito prático dessa misericórdia de Deus sobre as nossas vidas é que a misericórdia de Deus faz com que Ele abrande a sua ira sobre nós. Versículos 8 e 9 diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo.
O Senhor é longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Aqui no versículo 8, a descrição que Davi faz sobre a pessoa de Deus. Olha como é importante nós entendermos e termos a compreensão da extensão dessa misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Ele qualifica, ele adjetiva essa misericórdia de Deus com 4 características básicas. Primeiro, ele diz que a misericórdia de Deus é fruto do seu coração. Ele é misericordioso. O termo original aqui usado para designar misericórdia é aplicado apenas à pessoa de Deus. É como se Davi estivesse dizendo: Deus faz aquilo que só Ele pode fazer. Esse amor que Deus tem para conosco é um amor que ninguém mais consegue ter por alguém. Somente Deus é capaz de nos amar à perfeição e de nos alcançar com graça perdoadora, conforme Ele pode fazer. Somente Deus que entra dentro do sofrimento humano, que se envolve na nossa dor por livre e espontânea vontade. Irmãos, Deus é sobremodo elevado, exaltado, soberano. Hoje pela manhã, o presbítero Joaquim, na sua lição, falou sobre a soberania absoluta de Deus e o como Deus é inatingível por qualquer coisa humana. Mas na sua misericórdia, Ele escolhe, Ele opta em entrar na nossa dor, em compartilhar da nossa dor, em vir sofrer conosco. Não é um Deus que nos abandona, mas é um Deus que está envolvido com a sua obra criada, comigo e com você. Diz mais Davi: Deus é compassivo. A compaixão é fruto da graça, é fruto de um favor imerecido, é o desejo do Senhor de se achegar a nós, independente das nossas falhas. Mais uma palavra composta: compaixão, aquele que sofre juntamente com o outro. É um Deus que se envolve. Quando Davi fala de bendizer ao Senhor e diz para que a sua alma o bendiga, Davi sabia que Deus se envolvia na sua dor. Deus não é um Deus que passa de largo das nossas necessidades, das nossas aflições, das nossas lágrimas. Diz mais, Deus é longânimo. Longânimo é aquele que é tardio em se irar, é paciente. Louvado seja Deus por isso, né? Pela sua paciência para conosco. Quantas vezes somos servos de dura cerviz, somos homens e mulheres de tardo aprendizado, mas Deus é paciente, longânimo, e diz mais, assaz benigno, ou seja, Ele é excessivamente bondoso e fiel para cumprir aquilo que está disposto no seu coração. O primeiro efeito dessa misericórdia de Deus sobre as nossas vidas é que esse amor compassivo, essa paciência, essa excessividade de bondade faz com que a sua ira se abrande de sobre nós. Assim como a misericórdia de Deus, essa misericórdia qualificada é derramada sobre nós, nós podemos ter a certeza de, apesar de sermos corrigidos pelo seu amor, não somos fulminados pela sua ira. E Deus bem que podia destruir-nos por conta dos nossos pecados. Não há nada em nós que tenha merecimento suficiente para fazer com que Deus não nos fulmine, a não ser a sua única, bondosa graça e misericórdia. Por isso Ele nos envolve em Cristo Jesus, para nos reconciliar consigo mesmo, conforme nos diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus é um Pai amoroso, que repreende, adverte e até corrige com energia, mas que não se esquece dos seus filhos. É um Deus que não nos abandona, Ele está conosco. Deus repreende, mas não desiste de nós. Ele repreende, Ele nos chama a atenção, mas não nos abandona. Ele tem um amor insistente. A palavra mesmo declara que Jesus, tendo amado aos seus discípulos, os amou até o fim. João 13, versículo 1. O primeiro efeito dessa misericórdia de Deus é que faz com que a ira dele
caia branda sobre nós, porque o furor da sua ira caiu sobre a cruz do Calvário em seu Filho Jesus. Nele sim, todos os nossos pecados foram castigados. Nele sim, todas as nossas culpas foram carregadas. Nele sim, todas as nossas dores foram sentidas. Nele sim, todo o seu amor foi derramado e fomos perdoados. O segundo efeito dessa misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas é que faz com que o Senhor não nos trate segundo os nossos pecados. Ora, uma vez que Deus abranda a sua ira de sobre nós, tendo castigado o nosso pecado com efeito, poderosamente e efetivamente em Cristo Jesus na cruz do Calvário, como resultado faz com que Deus não nos trate segundo os nossos pecados. Aleluia! Olha o que nos diz o versículo 10. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. É por conta da sua misericórdia, irmãos. Veja bem, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o mesmo versículo, Romanos 6, versículo 23, Paulo afirma, o salário do pecado é a morte. Mas logo à frente, completando o versículo e o pensamento, diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus nos aceita até quando nós não nos aceitamos. Por quê? Porque fomos perdoados. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e não nos sentimos dignos de estar na presença de Deus, e de fato não somos. A grande questão é que Deus não nos olha com os nossos olhos naturais. Deus nos olha por intermédio de Cristo Jesus e nos vê perdoados, redimidos, salvos, reconciliados, pacificados, aproximados dele pela graça. A aceitação de Deus, de maneira alguma, é uma liberdade para pecarmos. Antes, é a liberdade de não mais estarmos escravizados pelo nosso pecado. E Deus nos diz como Ele faz isso. Ele nos afasta desse sentimento e dessa ação de pecado. Versículo 11 diz, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Por conta de Cristo Jesus, nós não somos tratados mais como pecadores, mas somos tratados como salvos, redimidos pela graça eterna de Deus, o nosso Pai. É por isso que a palavra nos afirma, Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus foi superabundante, ela foi maior do que a nossa capacidade de pecar. Não há pecado que faça diminuir o amor de Deus para conosco. Cantamos aqui há pouco sobre esse amor de Deus que é rico em benefícios. Um amor que não mede nenhum tipo de sacrifício, a ponto do Pai ter enviado o seu Filho na cruz do Calvário por nós. A misericórdia de Deus faz com que Deus, ao olhar para nós, não nos veja como pecadores iníquos e inimigos seus, mas nos veja como filhos amados, e nos corrija com amor, nos trazendo para perto e formando em nós, pela ação do seu Espírito, dia a dia, a imagem de Cristo em nossos corações. É por isso que somos transformados. É por isso que esse processo de santificação continua nas nossas vidas até o grande dia do encontro, em que nós estaremos com Ele e tudo será perfeito como assim deveria ser. O efeito da misericórdia de Deus abranda a sua ira, faz com que o Senhor não nos trate como pecadores e produz em nós a segurança de um relacionamento paternal. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós estamos falando do Deus criador de todas as coisas. Nós estamos falando daquele Deus que independe da sua obra criada,
de um Deus que é grande em si mesmo, de um Deus que se basta, de um Deus que não depende sequer da adoração do povo, porque Ele é Deus santo, perfeito, ilimitado em si mesmo. Mas Ele resolveu nos chamar para um relacionamento especial para com Ele, um relacionamento filial. Veja bem, Deus poderia nos salvar, nos colocar nos céus, simplesmente como criaturas salvas. Confesso para você que já estaríamos no lucro absoluto. Se fôssemos criaturas, criados por Deus e salvos, estamos no céu, libertos das garras do pecado, longe do inferno. Deus poderia fazer isso simplesmente nos chamando de amigos. Vocês são meus amigos, foram aproximados de mim, então assim, vocês têm uma certa liberdade, vão estar no céu comigo. Mas Deus o faz nos adotando como filhos, nos fazendo parte da sua família, nos colocando debaixo do seu nome, deixando para nós uma rica herança em Cristo Jesus. A Bíblia diz que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. Irmãos, nós nos tornamos da família do Senhor. Essa misericórdia de Deus produz em nós uma segurança de um relacionamento paternal. De forma que, quando nós olhamos as atribuições legais, você vai encontrar aí ex-marido, ex-esposa, ex-namorado, ex-namorada, mas não existe ex-filho. Uma vez que você é filho sempre. E a Bíblia diz que como filhos somos herdeiros. Olha o que diz o versículo 13 do Salmo 103, 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mais uma vez, relembrando a nossa aula de escola bíblica dominical hoje, dada pelo presbítero Joaquim, e ele falou de um termo teológico que a gente é até um pouco complicado, né? Os antropomorfismos. O que é isso? Usar figuras humanas para fazer com que nós entendamos algumas ações de Deus, né? As antropopatias, usar sentimentos humanos para que nós entendamos como Deus se relaciona conosco. Aqui, Davi diz que como um pai se compadece dos filhos, Deus nos ama. Veja bem, embora nós tenhamos todo tipo de qualidade de pai, e até mesmo pais que não têm relação boa com seus filhos, Deus é o pai perfeito. O que Ele quer que nós entendamos é que como um pai perfeito de fato ama e está disposto a sacrificar tudo pelos seus filhos, dando a sua vida, protegendo-os, desgastando-se para que eles se desenvolvam. Deus nos ama, Deus tem essa compaixão de nós, daqueles que o temem, como um pai que se achega aos seus filhos. A comparação entre Deus e um pai compassivo e amoroso é desenvolvida em toda a Escritura. Veja, por exemplo, o que está escrito em Romanos 8, dos versos 14 até o 17. Diz assim as Escrituras, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Veja o que afirmam esses dois textos, irmãos, das Escrituras. Tanto o Salmo quanto a carta do apóstolo Paulo nos diz que Deus é um Pai amoroso e o temor que o Espírito Santo coloca no nosso coração é fruto desse amor de Deus. É Ele quem testifica. A ideia de testificar é de validar, é de confirmar. É Deus que confirma no nosso coração que a gente é filho dEle.
É Ele que faz com que a nossa mente se lembre disso. É Ele que nos dá a certeza de que fomos adotados pela graça e pela misericórdia do Senhor. E mais, quando a Bíblia diz que o Espírito testifica conosco, nós precisamos entender que esse Espírito só testifica com aqueles que foram comprados. Porque o Espírito Santo de Deus só habita naqueles que foram regenerados e transformados. Se nós temos esse sentimento no nosso coração, já nos mostra a bondade do Senhor em confirmar a nossa filiação eterna. O que não é filho não se preocupa com o pecado e com as consequências do mesmo. Outros até se afastam da igreja, afirmando que o pecado é aquilo que eles querem viver. Mas não é assim com o filho. O filho se aproxima do pai, ou melhor, o filho é aproximado do pai. Nós aqui que somos pais, uma grande parte dos que aqui estão são pais. Quantas e quantas vezes nós não tivemos que lidar com a rebeldia dos nossos filhos, trazendo-os para perto? Às vezes o coração endurecido, a estultícia, faz com que eles queiram se afastar de nós. E não são poucas as vezes que a gente tem que ir lá e falar, vem para cá, vem para perto. Aqui tem repreensão, mas tem amor. Aqui tem correção, mas tem cuidado. Aqui tem limitação, mas tem caminho seguro. Vem para perto. Nós não entregamos os nossos filhos. Diga-se de passagem, um dos piores castigos, ou eu acredito que o pior castigo que Deus possa nos dar aqui, antes do castigo final, que é o inferno, é nos entregar às próprias vontades. É dizer, ó, faz do seu jeito. Ontem eu falei isso com a moçada aqui. Faz do seu jeito. Como um pai se compadece dos filhos, Deus fala assim, não faz do seu jeito. Vem para cá. Às vezes a gente não entende direito. Às vezes a gente é aquele filho meio rebelde, sabe? Aquele que o pai fala assim, não vai nessa festa, e vai lá e pum, bate a porta assim, né? Ou então sai bravo, pai, mas ele percebe que isso é o amor, é o cuidado, é a proteção. O filho que tem o Espírito agindo em seu coração, gerando com reconhecimento, arrependimento e mudança, é o filho que tem a segurança da reconciliação e do livre acesso ao Pai em todos os momentos. Irmãos, isso é maravilhoso. A segurança de um relacionamento paternal faz com que nós saibamos que podemos nos achegar ao Senhor a todo instante. Lembram-se da parábola do filho pródigo? Aquele menino agiu de acordo com a sua vontade, com a sua cabeça, com seu coração endurecido, rejeitou o conhecimento do pai, o cuidado e a direção do pai. Abandonou sua casa, abandonou sua família, foi viver do seu jeito. E deu com os burros na água. Até que, pela ação misericordiosa de Deus, ele falou, onde eu vim parar? Onde eu vim parar? Olha só, estou valendo menos do que os porcos que eu cuido. Os funcionários do meu pai são tratados melhor que isso. Veja bem, naquele momento, nós podemos dizer sem sombra de dúvida, embora a história seja uma parábola, nós podemos dizer sem sombra de dúvida que há uma ação direta do Espírito de Deus sobre a vida daquele menino. Porque ele diz assim, eu vou voltar para casa e vou chegar para o meu pai e vou dizer o quê? Pequei contra o céu e contra ti. Perceba o padrão de arrependimento tal qual Davi no Salmo 51. Pequei contra ti somente. Lembra de Davi na sua confissão? Ora, Davi tinha pecado contra Betseba, Davi tinha pecado contra Urias, Davi tinha pecado contra o reino, mas ele reconhece que o seu primeiro pecado foi contra Deus. Eu me afastei de ti. Esse menino, filho pródigo, voltando para casa, ele diz assim, pequei contra o céu, pai. Eu parei de olhar para Deus e por consequência eu pequei contra ti.
já não sou digno de ser recebido na sua casa. E o texto diz que o menino vinha no caminho. Eu imagino. Ele andando assim, andava uns 100 metros, 200 metros, falava assim, meu pai vai me encontrar. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Respirava, andava mais um tempo, e ele parava para ensaiar de novo, porque eu imagino que na sua ideia, a figura paterna estaria o esperando com austeridade, com dureza. Talvez ele aguardasse que o pai o recebesse assim. Eu não falei? Olha aí o que você fez. Vou dar um castigo para você. Mas para surpresa daquele rapaz, quando ele chega em casa, ele chegando em casa, o pai o viu de longe e se abalou e foi ao seu encontro. E o abraçou e o beijou, e ele dizendo, pequei contra o céu e contra ti, conforme ele havia ensaiado. Mas o pai falou, traga lá o anel, traz a roupa, corta o cabelo, pega o novilho cevado, vamos fazer uma festa, porque filho, você não entendeu, você estava morto, e eu recebi você de volta. Você estava morto. É assim que Deus nos recebe como pais que recebem filhos de volta à comunhão, ao amor, ao cuidado. E por que desse perdão? Por que Deus faz isso conosco, irmãos? Olha o que diz o versículo 14. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Deus não faz isso porque Ele foi enganado, porque a gente passou a perna nele. Não porque a gente convenceu Deus que a gente era bonzinho demais. Deus não faz isso porque Ele caiu na nossa lábia. Deus não faz isso porque a gente deu uma melhorada e agora a gente se apresenta como Deus. Deus fala, rapaz, eu não posso perder uma pessoa boa como essa. Deus faz isso porque Ele nos conhece. Porque Ele sabe que se nele não agisse assim, de outra forma, jamais teríamos condições de sermos aceitos por Ele. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele faz isso porque Ele nos ama. É um pai que conhece a fraqueza do filho e não permite que seu filho seja destruído pelas suas fraquezas. E o pai se interpõe. O pai se sacrifica. O pai faz a parte que deveria ser feita pelo filho. Ele ama profundamente. Então, como efeito dessa misericórdia de Deus, abranda a ira, faz com que Ele não nos trate segundo os nossos pecados, produz a segurança de um amor paternal. E olha que coisa maravilhosa para a gente terminar. Ela não se desgasta com o tempo. Pastor, até quando Deus tem misericórdia de nós? Até quando? Deus vai ter misericórdia da igreja, do povo, de mim, de você. Até quando? Vamos combinar aqui, sessão confessionário. A gente dá trabalho para a misericórdia de Deus. Se a palavra utilizada aqui, nas Escrituras, para nos falar sobre a misericórdia de Deus, não fosse relativa à eternidade, à infinitude, a gente gastava ela. Não importa quanto tivesse. Se o profeta Jeremias não nos revelasse, pelo Espírito do Senhor, que a cada manhã, essa misericórdia, que já é eterna e infinita, ainda se renova, a gente gastava ela toda. Até quando? Qual a quantidade de misericórdia Deus tem para conosco? A gente consegue gastar essa misericórdia? Jamais. Jamais. Ela não se desgasta com o tempo, ela é eterna. Olha os versos 17 e 18 do Salmo 103. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Onde a misericórdia de Deus se inicia, irmãos? Na eternidade de Deus. Qual é o ponto inicial disso?
É em Deus. E onde a misericórdia do Senhor termina, irmãos? Na eternidade de Deus. Qual é o ponto final disso? Deus. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. E a justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. E aqui eu quero rememorar os primeiros versículos de Davi dizendo para si mesmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Poderíamos até fazer um salto do verso 1 ao 18. Bendize a minha alma ao Senhor, porque Deus tem misericórdia daqueles que guardam a sua aliança, daqueles que lembram dos seus preceitos, daqueles que cumprem os seus preceitos. Nos versos 15 e 16, Davi afirma a transitoriedade do homem e como tudo que se refere ao caráter humano é passageiro e rápido demais. No entanto, quando Davi volta-se para o caráter de Deus, ele se maravilha com a profundidade e a enormidade da sua misericórdia. Olha os versículos 15 e 16 na sua Bíblia. Diz assim: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Irmãos, nós somos transitórios. Não obstante a quantidade de anos que vivamos, somos transitórios e vão passar. Alguns filósofos dizem que a vida começa a ter o seu fim no ato do nascimento. Nós começamos a morrer assim que nascemos. A cada dia que vivemos é um dia a menos que vivemos, não um dia a mais que vivemos. Diante da grandiosidade da eternidade de Deus. Deus nos mostra que somos transitórios. Mas quando Davi fala da misericórdia de Deus, ele fala: a misericórdia de Deus não passa. Ela é eterna. Aqueles que temem a Deus gozam de uma ação misericordiosa que vai de Deus para Deus, de eternidade para eternidade, desde sempre até sempre. Você entende o que é isso? Deus te ama desde quando? Desde sempre. E vai te amar até quando? Até sempre. A misericórdia do Senhor vem sobre a sua vida desde a eternidade passada. E ela vai até onde? Até a eternidade futura. Deus sempre nos ama. E isso faz parte do seu caráter. Essa grande misericórdia de Deus tem como ápice a sua manifestação na pessoa de Cristo Jesus. Você quer entender de misericórdia? Olhe para a cruz. Olhe para o sacrifício de Jesus. Romanos 10, versículo 4 diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Em Cristo os nossos pecados foram castigados, em Cristo nós fomos perdoados. Às vezes nós olhamos para a cruz e nós não entendemos a extensão daquilo que Deus fez por nós. A cruz era o castigo mais aviltante da época de Jesus. O pior castigo, a pior condenação. Ora, a pior condenação vem para aquele que cometeu o pior delito. Não é assim? Ninguém que vai lá e rouba um copo pega 30 anos de cadeia. Já viu alguém fazer isso? Roubou um copo, pegou 30 anos de cadeia? Não. Ele é repreendido. Se ele continuar na sua loucura, na sua prática delituosa, o crime pode aumentar até que ele chegue a um delito maior. Quando nós olhamos para a cruz, nós primeiro precisamos entender da extensão e da enormidade do nosso pecado. Porque o pior castigo foi aplicado porque o pecado era grande demais. Jesus foi à cruz do Calvário receber o pior castigo, porque o nosso pecado era tão grande que merecia o pior castigo. Mas por outro lado, quando nós olhamos para a cruz e nós entendemos que era
para que nós ali estivéssemos pendurados naquele madeiro por justiça plena de Deus. E quando nós vemos que o Filho amado e eterno do Deus eterno o fez em nosso lugar, nós podemos entender a imensidão desse amor. Aí você começa a entender alguns termos das Escrituras. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado era grande demais. O castigo tinha que ser exemplar. O amor foi grande demais. A entrega foi exemplar. Ele se deu por nós. E a Bíblia diz isso. Nisso Deus prova o seu grande amor para conosco. Em quê? Em Cristo ter morrido por nós na cruz do Calvário. Por um justo, talvez alguém se animasse a morrer. Mas Deus enviou seu Filho Jesus na cruz, enquanto nós estávamos mortos, condenados nos nossos delitos e nos nossos pecados. Não havia nada em nós. Isso é uma misericórdia que não se desgasta. Ela não acaba. Ela vai às últimas consequências. Foi a cruz do Calvário. E nos levará seguros, pelas suas mãos, à glória eterna com Cristo Jesus. Deus é misericordioso sempre. Todos os dias. Em todas as circunstâncias. A cada momento. Uma misericórdia que se renova a cada manhã. Como diz o profeta Jeremias em Lamentações 3, 22 e 23. Essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sabe o que significa essa frase final? O Deus que disse que nos amaria, de fato nos amará todos os dias, até o dia que Ele nos leve para estar com Ele, porque Ele é fiel. Irmãos, que nós entendamos, que nós compreendamos, que nós nos lancemos aos braços da misericórdia de Deus, porque esses são os efeitos dela, diariamente sobre nós. Todos os dias, a ira de Deus é abrandada sobre as nossas vidas. Ele poderia nos matar por conta dos nossos pecados a cada instante. Ele não faz, por conta de Cristo. Todos os dias, Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados. Deus podia nos ter como inimigos. Deus podia continuar com aquela barreira intransponível por nós, que faz separação entre Ele e nós. Mas todos os dias, Ele nos olha por Cristo e nos ama e nos chama como filhos. Todos os dias, a misericórdia de Deus produz a segurança de um relacionamento paternal. Irmãos, quando a gente peca, a gente volta para o Senhor e pode olhar para Ele e chamá-lo de Pai. Paulo nos diz em Romanos uma expressão muito interessante que é Abba Pai. Abba Pai é uma expressão que é traduzida assim, de uma maneira simplista, para paizinho ou papai. Eu lembro no tempo da minha juventude, não que eu não seja mais jovem, eu sou um jovem de barba branca. É charme, irmãos, é charme. Tá? Mas no tempo da minha juventude, quando os jovens da minha época descobriram que o Abba Pai, uma tradução era paizinho, aí foi tudo quanto é oração, papai, paizinho, papai, paizinho. Mas ele não entendia que era uma tradução simplista. A ideia de Abba Pai é a ideia de um filho que clama por socorro e sabe que o socorro vem apenas do seu pai. É um clamor profundo de intimidade por aquele que pode me salvar a qualquer instante. É por isso que Paulo diz, é por conta desse Espírito que em nós habita que a gente pode pedir socorro e nos achegarmos ao Pai Eterno, que encontraremos socorro todos os dias. Todos os dias. A misericórdia do Senhor não se desgasta e se renova.
todos os dias. Ela é eterna. Lembra disso. E aí você vai entender porque que Davi começa assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E no versículo 22, Davi termina assim: bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que nós também bendigamos ao nosso Deus. Que no momento da crise, da adversidade, quando você achar que Deus está longe de você, lembra, Ele não se afasta de você em nenhum dos dias. E Ele está contigo todos os dias. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos orar? Amado Deus, nós te louvamos por tão grande misericórdia e amor que o Senhor tem demonstrado para conosco. Ah, Senhor, nós não merecemos. Nós não merecemos, Senhor, e nós nos emocionamos de perceber o quanto nós somos amados. Mesmo que nós pequemos contra o Senhor, uma vez que fomos resgatados pela graça de Cristo Jesus, o Senhor vai nos limpando com a ação do seu Espírito, de maneira que a gente vai abandonando o pecado e vai vivendo, se aproximando do Senhor, porque o Senhor, como um Pai amado, nos traz para si. O Senhor não nos repreende perpetuamente, o Senhor nos corrige em amor, sim. Mas como nos diz o autor aos Hebreus, nos corrige para o aperfeiçoamento. Aperfeiçoa-nos, Deus. Aperfeiçoa-nos em Cristo pelo poder do Teu Espírito. E que o nosso coração esteja firme no Senhor. Lembrando que o Senhor está conosco misericordiosamente todos os dias. Até aquele dia em que nós ouviremos a Tua voz, o Senhor nos chamando para si, e nós estaremos contigo todos os dias, em Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Meus irmãos,